Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje vamos dar continuidade às temáticas da semana passada e continuamos perguntando a você que nos ouve. Os espíritos, quando desencarnam, eles lembram de tudo? Eles têm acesso a essas informações? E os bens materiais? Quando alguém morre, desencarna e os parentes de repente trancam o quarto dele e não deixam ninguém ter acesso a seus bens, qual é o sentimento que o espírito desencarnante tem? Ou, por outro lado, a família que no dia seguinte ao enterro do seu ente querido doa todos os seus bens, ou vende, se desfaz deles de maneira tão rápida. Qual será o sentimento? Você já se perguntou sobre isso? Como é que o espírito reage a situações desse tipo? É sobre isso que nós vamos falar nesse programa e para responder aos nossos questionamentos eu tenho aqui mais uma vez o nosso amigo Alcir Almeida. Forte abraço, gente. Questões incríveis com as quais nós somos colocados sempre que precisamos nos despedir de um ente querido. Então vamos à questão 310 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o Espírito Verdade. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Já passou pela sua cabeça isso? Hein, Almeida, já passou pela sua cabeça reconhecer os ossos? Pois é. Reconhecer os objetos deixados? Qual é a família que não tem o relógio do tataravô, né? A faca de estimativa de caça de alguém, um dedal da vovó, né? Um dedalzinho, o material de costura da tia fulana. Almeida, eu estou pensando nossa realidade. Tá pensando na sua família, vamos lá. Não. E na realidade aqueles jovens que estão nos acompanhando agora e correndo para a internet para saber o que é dedal. Vão descobrir lá, vão lá pesquisar. Pesquisar o que é um dedal. Dedal é um instrumentozinho que a vovó colocava no dedo para empurrar a agulha assim, ó. E não machucar. Para a agulha não furar o dedo. Mas pesquisem mais. Voltando à questão. Perfeito. Né? Eu acho que é muito interessante, porque foi uma coisa que continuamos naquela questão da semana passada. Como o espírito encara o próprio corpo depois que ele desencarnou. Né? E a gente vai continuar com aquela mesma conversa, de forma semelhante. Depende de como esse espírito evoluiu, o quanto ele marchou, o quanto ele passou a perceber o valor da matéria e como a matéria é efêmera, como as coisas passam na matéria. Né? Vamos lembrar de alguém que já foi muito poderoso. Filipe II. Filipe II foi o primeiro rei que cunhou a famosa frase: o sol nunca se põe no meu império. Porque ele era rei na Espanha, ele era rei na Holanda, ele era rei em Portugal, ele era rei no Brasil, ele era rei nas Filipinas, ele era rei em várias ilhas espalhadas pelo planeta. Ou seja, quando estava querendo anoitecer no Brasil, nas suas possessões, fosse na Oceania, fosse ali no meio da Oceania, uma ilha perdida no meio do Pacífico, a ilha de Páscoa, por exemplo, o sol continuava forte. Aí vem aquela história. O que ele é hoje? Um registro nos livros de história. O espírito dele já passou por outras muitas experiências. E, como todos nós, com a marcha dos acontecimentos, ele já deve ter percebido como isso pode ser efêmero. Que aquele império todo esvaiu. A matéria tudo passa. Essa mesma frase depois foi atribuída ao Império Britânico no tempo da Rainha Vitória. Uhum. Vamos lembrar, apenas Mahatma Gandhi tirou a Índia.
E a Inglaterra já tinha perdido várias possessões na Ásia com o final da Segunda Guerra. Em 1953, quando o Império praticamente já havia se desfeito, criou-se o Commonwealth. Mas o Império passou, deixou de existir. E, respondendo agora objetivamente, o Espírito reconhece? Pode até ser que ele reconheça. Ele pode reconhecer que uma espada lhe pertenceu, uma roupa guardada num museu ainda seja dele. Mas isso vai se perdendo na poeira do tempo. E digo mais, Almeida, o ideal é que isso se perca O mais rápido o possível. mais rápido possível. O importante é o que a gente vive hoje. O importante é como a gente ama, como a gente consegue colocar dentro da vida da gente vibrações mais elevadas. E a gente comece a dar valor à matéria porque é matéria e nós precisamos dela para nos manifestar na carne. É exatamente Agora, isso. cada vez mais a gente tem que dar valor a coisas que têm valor. Resposta a esta pergunta. Ao cabo de um lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Pode perceber, claro. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sob o qual considera as coisas terrenas. Ou seja, aquilo que nós falamos a semana passada que continua em vigor, Continua. depende. Depende. O depende ele vai estar... Aí é aquela história, né? Um espírito de um guerreiro do século XIX, agora no século XXI, ele pode passar em algum lugar e encontrar uma espada que lhe pertenceu, pretérito perfeito, no passado. Não tem mais aquela relação de posse. Ele vai, se for um espírito muito atrasado, ele vai ficar revoltado pelo fato da espada não estar mais brilhante, não estar mais polida, que a bainha se deteriorou, que ninguém consertou. Se ele estiver bem atrasado, sim. Mas se ele está um espírito com uma elevação maior, ele pode até ter esquecido. É isso mesmo. Questão 311. O respeito que se tem às coisas materiais deixada pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? É uma boa pergunta, né? Tem hora que eu paro para olhar, nós estamos gravando esse programa no dia do aniversário de minha falecida mãe, e é legal, eu tenho certeza que ela está feliz que eu estou lembrando dela hoje, né? Se ela ainda estivesse conosco na carne, ela estaria comemorando 80 anos. E eu acho que assim como minha mãe, todos os espíritos que já foram para o outro lado da vida, que estão na erraticidade, sempre que são lembrados com carinho, com afeto, eles gostam. Não necessariamente que lembre por causa de um dedal, de uma caneta, de um livro, de um chapéu, né? Ou outra qualquer, uma cama, uma casa, uma fazenda. Não, eu acho que o sentimento surge quando a gente lembra das pessoas, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que se conduzir. Eu marchar. fico pensando nessa tônica que você iniciou. Um pai desencarnado que ouça, que receba Um abraço espiritual. lá na espiritualidade, um carinho. né, que receba lembranças dos seus filhos enaltecendo a importância dele ou dela, da mãe, Isso. na sua criação, lembrando com carinho e com respeito das orientações que foram feitas. É só a gente se colocar no lugar. Imagina a gente, Daqui a 100 anos, nossos filhos e netos. os nossos filhos e netos falando bem da gente. Oh, A satisfação que isso vai tô bem na foto. ter. Vai ficar feliz, a gente vai ficar feliz. Com certeza. Então, voltamos à questão do depende. Depende do espírito. O que é que te dá valor? O que é que te prende? O que é que te enaltece? Aliás, para usar o evangelho, vamos usar o evangelho? Aonde está teu tesouro? Estará teu coração. Aí estará teu coração, Não é isso? né? Então, Vamos aprender a colocar o nosso coração, o nosso tesouro em coisas boas, porque ali estará nosso coração e ali estaremos vivendo, mesmo que fora da carne. e eu quero ressaltar mais uma vez a importância
Eu ia dizer a importância deste programa, mas vamos ampliar a importância de se estudar a doutrina espírita. Isso. Que neste momento agora a gente está mais uma vez trazendo à tona a importância e a necessidade de se pensar o agora. Aquilo que nós já falamos tantas vezes, o Espiritismo não é uma doutrina escatológica, não é um conhecimento que vai me servir para depois da morte. São reflexões que fazem, que deverão fazer, pelo menos deveriam fazer a gente perceber a necessidade de mudar já, de imediato, assumir uma postura diferente diante da vida, uma postura mais positiva, uma postura de liberdade do ponto de vista espiritual, sabendo que a matéria, não só o corpo físico, mas tudo que é matéria, nossa casa, nossa roupa, nosso automóvel, tem um grande valor. Tem um grande valor. Que nós, tudo isso tem um valor muito grande, é de extrema importância para o sucesso do cumprimento da missão nesta encarnação. Mas acima de tudo isso está o grande mérito do ser, que são as virtudes espirituais que ele desenvolve, que ele aplica, que ele pratica, e que são essas virtudes que ele leva consigo para a erraticidade. Todo o demais é acessório. Tudo é acessório. E se você me permite fazer só um adendozinho, e eu gosto sempre de lembrar isso, a doutrina dos Espíritos é uma doutrina cristã. A gente segue o Evangelho, a gente estuda o Evangelho, a gente quer compreender cada vez mais e melhor o que o Cristo nos trouxe. Nós estudamos a Bíblia também. Também. E é aquela história. Tudo que está aqui não é contra o que o Cristo nos trouxe. Muito não pelo contrário. Contra o que as revelações anteriores nos trouxeram. Temos que nos curvar diante da sabedoria de Moisés. Temos que nos curvar milhares de vezes diante da sabedoria do Cristo, mas o que Kardec nos traz complementa. E é bom lembrar, Almeida, o que essas revelações anteriores já nos trouxeram. Aqueles que ainda não se convenceram disso, daquela frase do Cristo, que eu não vou lembrar qual o ponto dos evangelhos, mas talvez você lembre, quando Jesus disse que muita coisa teria para dizer, mas que não poderia naquele momento. Mas que no futuro enviaria um consolador para dizer o que ele não pôde dizer. Ou seja, a doutrina espírita que vem trazer para o mundo, que vem trazer para a humanidade, complementações àquilo que o Cristo tinha falado, e ele próprio disse que enviaria mais coisas depois. A doutrina espírita muitas vezes sofre de um rechaçamento que talvez outros enviados tenham sofrido também, em função dessa natureza do ser humano de reagir negativamente, de ser contraditório a tudo que lhe seja, contrariando aquilo que ele já tem. Então, aliás, se você me permite colocar, essa parte em particular, ela é de uma sabedoria muito profunda. Porque quando se fala que enviaria um Consolador, o Cristo deixou aberta a avenida de que a revelação que ele trouxe continuaria sendo complementada. Começou a ser complementada ainda no Pentecostes, quando os discípulos, tocados pelo Espírito Santo, começaram a falar de línguas que até instantes antes eles não compreendiam. Os visitantes de Jerusalém que estavam ali para os festivais da Páscoa começaram a ouvir na sua própria língua. Nós temos ainda em Paulo, em Coríntios, para ser mais específico, os dons, os diversos carismas, onde Paulo explica com muita sabedoria que a uns é dado o dom da fala, o outros é dado o dom do sonho, o outro é o dom de falar línguas, e que todos são para a edificação do Espírito. Ou seja, na Bíblia, para que nós que estudemos a Bíblia, perceberemos que a promessa do Cristo vem sendo desde então mantida, esclarecida. E nós também, dentro da revelação que foi dada a Kardec, nós também acreditamos que fazemos parte dessa tradição.
né? A gente tem que estudar muito, gente. Perfeito. Fechando esse parênteses. Fechando esse parênteses. E tendo respondido já. Respondemos? Não, né? Falta ler ainda a resposta da questão. Falta ler a resposta. 311. Isso. Vou repetir a pergunta. O respeito que se tem às coisas materiais deixada pelo Espírito atrai sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Resposta. O Espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele, que se conservaram, trazem-no à memória, porém, é o pensamento que o atrai para vós e não os seus objetos. É o pensamento que nos atrai uns aos outros. Pensamentos de qualidade, de carinho, afeto e atenção atraem para nós companhias agradáveis que estão ligadas a nós pelo amor, pela atenção, pelo afeto. Se nós insistimos em nos lembrarmos das dissensões, das discussões, das altercações, das brigas, estaremos permanentemente nos ligando às brigas, dissensões, desafetos. É exercício de livre-arbítrio em que esfera vibracional nós vamos viver. Tudo está submetido às Ao nossas pensamento. escolhas. As nossas escolhas, as nossas decisões, e o pensamento é o veículo mais importante na transmissão desse sentimento, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Entre encarnados e desencarnados também. Exatamente. Ok, vamos para a questão 312? Com certeza. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? De certa forma, você já encaminhou a resposta para essa pergunta. Né? Mas continue. Essas perguntas todas, o Kardec vem fatiando a questão da lembrança. E nessa pergunta em específico, ele está falando só do espírito que desencarnou e a última existência. Uhum. Né? Nós lembramos. Todos nós lembramos da nossa última existência. Né? Perfeito. Você lembra que você é o Ricardo Honório, que você é casado, que você tem filhos. O fato de você desencarnar não te tira essa memória. Né? Mesmo porque ela está muito viva. Está viva, está aqui. Como dizem os nossos irmãos lusitanos, está ao de cima. Né? Está em cima de todas essas camadas de memórias. O fato de desencarnar não lhe tira isso. Você continua com todas as lembranças. Se a pergunta é, objetivamente, dos sofrimentos que experimentaram, e aí voltamos a um depende, né? Se lembra do sofrimento, mas é uma pessoa que já alcançou uma evolução, que bom que eu não estou sofrendo mais. Se é uma pessoa que está em desequilíbrio, ele vai se prender a esse sofrimento. E se esse sofrimento lhe foi impungido por alguém, de uma forma dolosa, ele vai se relacionar. Ele vai buscar essa pessoa e vai se estabelecer uma relação em que o sofrimento vai e vem. É verdade. Começa a haver uma troca de sofrimentos. E aí surge aquilo que nós conhecemos muito bem na doutrina espírita, que nós chamamos de obsessão, processo obsessivo. Né? Então, muitas vezes nós espíritas, nós nos preocupamos com o processo obsessivo, sendo nós o obsidiado. Mas devemos nos preocupar também no sentido de que nós não nos tornemos obsessores. No momento em que eu não perdoo, no momento em que eu registro, que eu guardo uma mágoa, um sentimento, muitas vezes a gente diz assim, não... Ele morreu, mas ele sabe que ele errou. Hoje eu estou pensando também assim, eu não tenho nada contra ele, não. Eu só não esqueço. Né? Eu só não... E não percebe que esse sentimento... Está prendendo ao fato. Está prendendo ao fato. Né? Está prendendo. E quando a gente diz não esquecer, gente, não é... Tem até uma brincadeira que diz que só quem esquece... quem tem problema de memória, um negócio desse. Não é esquecer do ponto de vista de não lembrar, dizer, não sei. Não, é esquecer no sentido de me desligar daquilo. Olha, o Almeida me fez isso. Como diz outro, você pode até ter um registro fático,
Isso. Mas tira a emoção, tira o sentimento dali. Exatamente. Aquilo não me representa mais. Eu lembro do mal que Isso você não me mais fez. me pertence. Mas isso não me incomoda mais. Passou. Isso não me incomoda mais. Aliás, é interessante, né? Na língua inglesa, a palavra perdão e esquecimento são as mesmas. É uma única palavra que representa forgiven. Né? Perdoa, forgiven. Ok. No português a gente tem um palavreado mais rico, a gente tem duas palavras. Mas é interessante a gente perceber que o perdão ele começa pelo esquecimento. Pelo esquecimento do sentimento. Né? Tira aquilo do seu ser, expurga isso. E, usando aqui de um jogo de palavras, né? Expurga isso enquanto você está vivo para não ter que purgar isso quando você estiver do lado de lá. É verdade. Mas eu prefiro a versão brasileira, a inglesa, porque esquecer nem sempre é perdoar e perdoar nem sempre é esquecer. Aí você tem uma expressão em inglês, forgiven but not forgotten. É perdoado, mas não esquecido. Perdoado, mas não esquecido. Vamos ler a resposta da questão 312. Vou repetir a pergunta. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Resposta. Frequentemente eles a conservam e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Frequentemente. Aquilo que você falou. Frequentemente. Mas tem o frequentemente. Não é Não sempre. são todos os casos. Não são todos os casos. Volta o depende. Depende. Volta ao depende. Agora, é interessante que as respostas do Livro dos Espíritos sempre nos conduzem para o melhor comportamento. A renovação de comportamentos. Vai para frente, toca... Gente, bola para frente, vamos em frente. Verdade. Vamos viver as coisas olhando para o lado bom. Não é ser poliana, mas é buscar o melhor da experiência que se obteve. Questão 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Só se ele for bobo, né? Mas tudo bem. Gente, se a gente viveu bem, se a gente teve companhias que nos trouxeram alegria, que nos trouxeram felicidade, nos trouxeram satisfação, para que ficar se apegando? Ai, perdi isso. Toca para frente. Vamos continuar nessa mesma batida, né? Só quem não dá valor ao que teve é que pode ficar se apegando. Ai, eu não tenho mais. Não. Que bom que vivi. É aquele livro do Neruda, né? Confesso que vivi. É a gente perceber que a vida é uma bênção infinita. Infinita se você souber guardar em si o que ela teve de bom. Ela tem um momento para começar e tem um momento para terminar. Eu acho que muitas vezes, Almeida, o que falta é essa consciência de espiritualidade. Né? Enquanto a gente estiver vivendo neste mundo, achando que este mundo é tudo que nos resta, achando que os prazeres que a matéria nos oferece é o que de melhor podemos ter em termos de prazer, de felicidade, de alegrias, lascou-se. Porque você está colocando um prazo na sua felicidade. Você está colocando um prazo, e olha o duplo sentido do que eu vou colocar aqui, você está colocando um prazo ao seu gozo. Né? Agora, se eu coloco o meu gozo nas coisas espirituais, elas não têm termo. Quando Jesus dizia, a felicidade não é deste mundo, né? Que é isso que muitas vezes nós chamamos de felicidade, são momentos efêmeros de alegria. Ou como diria o Odair José, o que se tem na vida são momentos felizes. São momentos felizes. Odair José. Agora busquei. Agora você foi. Busquei. Eu lembro, mamãe falava muito do Odair José. Mamãe falava, vai te catar uma hora. Ai. Vamos à resposta da questão 313. Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível
aos prazeres efêmeros da É o terra. que a gente estava conversando. Gente, vamos colocar a nossa felicidade naquilo que é eterno, naquilo que a traça não come, que os ladrões não roubam. E quem falou isso não foi o Alci, foi Jesus Cristo. É verdade. Tem um pequeno comentário aqui do Kardec. Isso. Tal o homem adulto que despreza aquilo que fez as delícias da sua infância. Imagina se agora a gente estivesse aqui lamentando, saudosos Que dos a gente brinquedos da perdeu a infância. mamadeira. Porque a gente perdeu a mamadeira ou aquele paninho de dormir que a gente adorava e que não se acha mais. Pois é, né? Então, é A minha nessa felicidade está no paninho. Ah, gente, para. É meio ridículo mesmo. relação. Não, e o pior que E às vezes a gente não percebe que a gente faz isso. no mesmo instante em que hoje a gente acha que sem ter saudade do paninho de dormir é ridículo, mas na frente nós vamos dizer que também era ridículo alguns valores que nós alimentamos ainda hoje, Sim. apesar da idade cronológica, Isso. né, já avançada para quem tem barba branca. Pois é, né? Gente, não dá mais tempo de a gente iniciar uma outra pergunta. Nós vamos finalizar por aqui. E eu quero já deixar o convite para você que a semana que vem nos acompanhe para responder, para comentar perguntas, por exemplo, aqueles que desencarnam em plena idade produtiva, deixando um trabalho pela metade, deixando uma família por criar. Ai, gente, morreu tão novo. É disso que nós vamos falar a semana que vem. Gente, não perca. Enquanto isso, não esqueçam de deixar suas perguntas, dúvidas, sugestões no nosso e-mail, radio@comunhãoespírita.org. .com. radio@comunhãoespírita.com. Mande sua pergunta, seu comentário, seu incentivo para o programa, Sua crítica. sua crítica, e nós certamente faremos uma devolução em forma de resposta e do comentário. Então, não esqueça, semana que vem vamos saber se nós devemos manter ou se mantemos uma lembrança, uma ligação. Qual é o sentimento do espírito que desencarna, tendo ainda uma vida pela frente para produzir, para fazer coisas que ele gostaria de fazer. Semana que vem a gente responde e comenta essas questões que estão no livro dos Espíritos. Almeida, grande abraço. Forte abraço para todos vocês. Ótima semana para todos.